Vitor Irajá, há uma ciumeira no Palácio do Planalto com a chegada do Sidônio? Leandro, até porque Sidônio chega muito empoderado em meio a essas discussões a respeito da claríssima estratégia de comunicação equivocada que o governo vem adotando até agora. Isso porque, por exemplo, o Sidônio já começa a mobilizar ali a máquina pública para realizar mudanças, por exemplo, entre secretários e assessores que, evidentemente, são próximas de pessoas ligadas de uma forma muito direta ao próprio presidente Lula, como a primeira-dama Rosângela da Silva, por exemplo, Janja, que tem ali assessoras e um controle do ponto de vista de estratégia, principalmente envolvendo redes sociais, que vai ser transferido, isso de uma forma bastante ostensiva, para Sidônio Palmeira, que vai ter, de fato, carta branca para engendrar essas mudanças e estratégias de comunicação do governo. Mas vale destacar, Leandro, dessa coletiva de Sidônio Palmeira, eu tive, ainda como jovem repórter, tive um editor que me disse uma vez que quem não pauta é pautado. E o governo Lula vem sendo pautado pelas discussões na esfera pública. E isso agora, mais recentemente, essas discussões a respeito da fiscalização do PIX. O Congresso Nacional, muitas vezes, nas discussões que tem sobre aspectos mais ideológicos, como, por exemplo, aborto, drogas, também pautam o governo Lula. O que a gente comentava anteriormente, essa leitura por parte, por exemplo, da oposição, de que o governo Lula é um governo de taxação, com os apelidos que envolvem, inclusive, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O governo parte sempre na defensiva, tem que se posicionar depois de uma discussão ganhar as redes sociais e a esfera pública como um todo. Aparentemente, nesse primeiro momento, exatamente porque Sidônio já assume, enquanto há uma discussão que é cara ao governo, é danosa ao governo, que envolve, de fato, essas mudanças na fiscalização do PIX, mas a gente percebe que já houve, por exemplo, uma estratégia de responder a essas mudanças, dizendo que não vai haver uma taxação do PIX, enfim. Mas, de qualquer forma, agora o governo, a partir dessa mudança, enseja pautar a opinião pública, mostrar para a opinião pública, trazer ali dados a respeito, por exemplo, de desemprego, trazer dados a respeito do crescimento econômico do país no ano passado e tentar dissociar essa estratégia de comunicação de resposta. Isso porque, por exemplo, o que a gente acompanhou como uma reação muito significativa por parte do mercado, que pesa bastante no bolso da população brasileira, foi exatamente a reação adversa a respeito daquele pacote fiscal do ministro Fernando Haddad. Isso foi um claríssimo equívoco de comunicação, porque o próprio mercado financeiro interpretou naquele momento que o governo não estava afeito a fazer uma agenda, engendrar uma agenda ostensiva de revisão de gastos públicos. Isso porque aliou, inclusive, um pacote que já era tímido, considerado tímido, com o anúncio das mudanças também da faixa de isenção do imposto de renda, o que passou a mensagem de que o governo não estava afeito a fazer mudanças significativas do ponto de vista fiscal, mas sim de engendrar políticas que têm um impacto mais positivo do ponto de vista eleitoral ou eleitoreiro, como é o caso dessa mudança da faixa de isenção para quem ganha até R$5.000. Então, há uma série de mudanças ali que o próprio novo chefe da Secretaria de Comunicação já vem mapeando e o próprio ex-ministro também, o ministro Paulo Pimenta, admite que há esse problema, essa incapacidade do governo de conseguir mostrar à população alguns dados positivos ou políticas públicas positivas. E agora, Sidônio Palmeira chega com bastante expectativa e até por isso tem essa carta branca para modificar de uma forma bastante profunda as estratégias de comunicação do governo. E é evidente, Leandro, por causa disso, causa bastante ciumeira dentro do Palácio do Planalto.